Olá pessoal, olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, né? Espero que esteja na graça do Senhor. Em nome de Jesus, que Jesus abençoe vocês. Jesus dê um bom dia, uma boa semana, cada um de nós, né? A graça de Deus, porque nós dependemos do Senhor. Eu vou fazer um vídeo curto, um vídeo aqui para falar sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente passa às vezes dentro da nossa casa. Você marido, você esposa, que passa dentro da casa, que é pequenos detalhes que às vezes faz a diferença na vida da gente, que às vezes pode salvar o nosso casamento, pode salvar a nossa comunhão um com o outro, né? Ou melhor, pode melhorar nossa comunhão um com o outro, né? Salvar o nosso casamento, como eu falei, pode melhorar nossa comunhão um com o outro, pode nos ajudar muito, pequenos detalhes, né? Às vezes, você marido ou você esposa, está dentro de uma casa, mas não se comunica um com o outro, né? Isso às vezes atrapalha. A mulher quer fazer uma coisa, faz, não comunica para o marido. O marido quer fazer uma coisa, faz e não quer, e não se comunica com a esposa. Isso prejudica o casamento às vezes, porque o casamento saudável é quando você anda junto com a sua esposa, quando você anda junto com o seu marido. Esse é o casamento saudável. Quando você se comunica um com o outro, né? Quando você passa as dificuldades um do outro para outro, né? Você está passando uma dificuldade, passa para o seu marido, passa para a sua esposa, né? E isso é muito importante. Você não sabe a importância que isso tem num relacionamento. Quando você se relaciona um com o outro, né, se comunicando, né, desabafando, às vezes chorando nos ombros do seu marido, nos ombros da sua esposa, né, e deixando às vezes aquele machismo, e aí eu sou homem, eu não choro, aí eu sou homem, eu não varro uma casa, eu sou homem, eu não lavo uma louça, né? A gente precisa deixar disso, a gente precisa andar junto, ajudar um ao outro, né? Caminhar junto, isso é importante, gente. O casamento hoje, né? Você for parar para pensar, os casamentos hoje não está durando muito tempo. Não está durando. Por causa de quê? Por causa disso aí. Às vezes é por causa de você se deixar de se comunicar com a sua esposa, com o seu marido, deixar de falar as coisas para o seu marido, para a sua esposa, querer fazer as coisas como se fosse sozinho, como se fosse solteiro. Gente, quando você casa, quando a gente casa, né? A Bíblia fala que ali se junta duas pessoas para se tornar uma carne só. Então isso quer dizer que tudo que é seu, que é do seu marido, é seu, é da sua esposa, é seu, sabe? Isso quer dizer que a gente tem que viver se comunicando um com o outro, compartilhando as nossas dificuldades, as nossas dores um com o outro, chorando nos ombros dos outros. Isso é importante, gente. O casamento saudável tem que ter essas coisas. Tem que ter essas coisas, né? Quando você passa a andar junto, quando você passa a viver junto, quando você se decide ser marido e mulher, ser esposa, ser marido, quando você se decide dentro de você, até Deus age na sua vida. Até Deus te abençoa. Você pode ver um relacionamento quando ele é saudável. Deus está no meio desse casamento. Deus está junto. Deus está ali sustentando os dois, livrando os dois das tentações do diabo, porque o diabo hoje trabalha mais aonde? Nas famílias. Aonde que o diabo afeta mais hoje? É nas famílias. Né? Se você for estudar, for pesquisar, você vê que o inimigo, aonde ele mais age,
é nas famílias. Por quê? Porque ele sabe que a família é de Deus. Porque ele sabe que o casamento é de Deus. O casamento quem deixou foi Deus. É tanto que Deus, né, não concorda com o divórcio. É contra a lei de Deus. É contra os mandamentos de Deus o divórcio. O casamento tem que ter restauração. Deus restaura o casamento. Para quê? Para não ter o divórcio. Então isso é muito importante, gente. Isso é muito importante na vida da gente. Quando a gente vive um relacionamento de dois e se transforma em um só. Quando tem união, quando tem diálogo, quando tem conversa, quando tem desabafo, quando tem choro junto. Deus está no meio disso, gente. Você pode ter certeza. Então não seja arrogante, não seja ignorante, sabe? Não viva a sua vida querendo ser solteiro, que você não é solteiro. Nós não somos solteiros, gente. Meu modo de pensar, meu modo de ver, quando eu a juntei com a minha esposa, eu me decidi. Eu sou casado. Quando eu casei com ela, sabe, eu me decidi, eu falei, eu sou marido dela, eu sou esposo dela e de mais ninguém. Então, graças a Deus, até hoje, o Senhor tem me sustentado fiel a ela. Não é a minha capacidade, gente. Não é eu. A gente não aguenta nada. A gente, se o diabo soltar qualquer tentaçãozinha, a gente cai. Sabe o que livra a gente? Sabe o que protege a gente das tentações do diabo? Jesus Cristo. É o único. É Jesus que te capacita todo dia você ser fiel à sua esposa. Não adianta você que tem aí vários anos, 30, 40, não sei, de casamento, bater no peito, eu sou fiel à minha esposa. Você é fiel porque Deus te livrou, Deus te sustentou fiel. É o Senhor. Tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa, está em Deus. Não adianta, está em Deus. O casamento, se ele não foi desfeito, porque Deus está sustentando aquele casamento. Deus faz de tudo para restaurar um casamento. Porque ele não quer, ele não gosta, ele não quer, ele não aceita o divórcio. Você que está aí, meu querido, às vezes a ponto de divorciar, eu te dou um conselho, eu te dou uma palavra do Senhor. Senta com a sua esposa, conversa, morra, sabe, morra para si mesmo, morra para si mesmo, deixe, sabe, deixe as coisas, de fazer as coisas para você, a eu e eu, não, deixe, faça para sua esposa, faça para o seu marido, converse, sente com o seu marido, converse com ele, passe a limpo o relacionamento, sabe, está acontecendo isso, isso e isso, vamos melhorar? Vamos melhorar, porque o casamento é duas pessoas. Você está passando dificuldade no seu casamento? Você, marido, que às vezes deixa sua esposa fazer tudo sozinho, sozinha, sabe? Vai no mercado, isso. Ajude ela também. Ajude. Seja marido presente. Seja marido presente. Às vezes eu nessa parte, eu preciso melhorar muito ainda. Eu falo para vocês, falo para mim também. Todo vídeo que eu falo que eu faço, eu não falo só para vocês, eu estou falando para mim também. Deus está vendo como eu falo para mim também. Nessa parte eu preciso melhorar muito, de ser mais presente, de ajudar mais. Eu preciso melhorar nessa parte. A gente precisa melhorar nessa parte. Mas eu nunca deixo de sentar e conversar com ela. Falar, isso aqui não é de Deus. Isso aqui, Deus não se agrada disso. Isso aqui está prejudicando nós dois. Eu sempre estou falando para ela. Se comunique, se fale. Vai fazer uma coisa, fale. Isso aqui não pertence a Deus. Isso aqui, se você for fazer, você vai cometer pecado. Você vai cometer erro. Eu sempre estou conversando.
no meu relacionamento, porque eu creio, gente, eu creio em Jesus Cristo, que o nosso relacionamento pode ser restaurado. Eu creio que Deus pode restaurar qualquer relacionamento, desde que os dois queiram, desde que você queira, Deus vai lá e restaura. Porque Deus, a palavra de Deus fala que Deus não resiste um coração quebrantado. Quando você se quebranta diante do Senhor, seja por qualquer coisa, seja por qualquer pecado, por qualquer coisa, quando você se quebranta diante do Senhor, você fala: Senhor, eu errei. Senhor, eu estou errado. Senhor, me ajude. Ele faz presença na nossa vida. Ele faz presença nas nossas vidas. Sabe, ele ajuda, ele está ali junto com nós. Então você que não tem o costume, sabe, de ter diário com a sua esposa, com o seu marido, passe a ter, converse. Converse com o seu marido, converse com a sua esposa, fale tudo, seu relacionamento, o que você está sentindo dentro de você. Isso é bom, gente. Isso salva o casamento. Salva o casamento. Eu tenho certeza, eu falo por experiência própria. Salva o casamento quando você, sabe, desabafa com sua esposa, com seu marido, quando você conversa, fala: ó, estou passando por isso. Eu não estou gostando de suas atitudes nisso. Eu não estou gostando do que você está fazendo nisso aqui. Eu preciso melhorar aqui. Dê carinho para o seu marido, dê carinho para sua esposa, dê atenção, converse, sabe? Isso é bom, gente, isso é bom para o relacionamento. Tá bom, gente? Que a gente refletimos nisso, que a gente melhoramos os nossos relacionamentos, nossos cônjuges, que a gente melhoramos, que a gente procuramos andar naquilo que Deus quer para nossas vidas, para que Deus sustente o nosso casamento, para que nosso casamento não desabe, para que nosso casamento seja ponto de referência e de testemunho para nossos filhos querer um casamento igual ao nosso. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar nos nossos filhos. Aqui em casa, graças ao meu bom Deus, graças ao meu bom Deus, a gente não tem o costume de falar palavrão, de falar palavra feia dentro de casa. Por quê? Porque a gente quer que nossas filhas cresçam assim também. A gente tem o costume de tudo aquilo que não é de Deus, que não presta, a gente tira fora das nossas vidas. Por quê? Porque a gente quer que nossas filhas cresçam assim também. Que nossas filhas deem exemplo. Que nossas filhas sejam exemplo onde elas estiverem. É isso que nós clamamos ao Senhor nas nossas vidas para isso. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a vocês. Vamos parar, vamos refletir nisso. Não se esquece de compartilhar, não se esquece de comentar, dar sugestão, sabe? Deixar o like de vocês, se inscrever e ajuda o canal a crescer, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tamo junto no Senhor.